Olá, pessoal! Bem-vindo a Entre o Sangue e a Esperança. Hoje vamos falar sobre a leucemia, como ela surge e como é tratada de uma forma simples. Eu sou a Dominique, estou aqui com as minhas colegas, com a Fabiola, com a Camille, e atrás das câmeras está a Nayuri e a Júlia, depois elas vão apresentar a paciente. E a gente trouxe a nossa convidada especial, que é a doutora Cláudia Regina, oncohematologista, para ajudar a gente a enriquecer esse conteúdo. Bom, esse episódio ele foi pensado em trazer de uma forma mais leve sobre a saúde, né, trazer essas informações. Então já se acomoda aí, porque a conversa vai ser super importante. Acho que pra gente começar, a gente pode ir falando já sobre o que é a leucemia, né? Como que ela é causada no nosso corpo, como que começa isso. A leucemia é uma doença em que você tem uma célula imatura sendo produzida em grande escala, dentro da medula. Então é uma célula que consome energia, consome nutriente e não tem função. As células são desenvolvidas na medula, tem uns 2 anos de idade, o baço faz isso também na criança. Pode ter um baço grande, que ele é hematopoético, ele é hematogênico, então ele produz igual a medula. Depois de 2 anos, a medula assume praticamente essa função sozinha. Então essas células são produzidas na medula, se diferenciam, se maturam e vão para a periferia. E aí quando a gente vê o exame de sangue, vê lá, eritrócitos, você vai ver depois leucócitos, linfócitos, plaquetas, né? Todas elas estão maturadas, cada uma tem sua função. Quando você tem essas células blásticas, elas são grandes, elas consomem energia e elas não têm função nenhuma. Ou seja, por isso que quando a gente vê um sangue periférico em que a pessoa pode ter uma anemia, significa que o setor, a série eritroide foi afetada. Você pode ter uma leucopenia, os leucócitos podem estar baixos, e você pode ter uma linfopenia ou uma plaquetopenia. O oposto é verdadeiro, você pode ter um aumento disso tudo. E quais os sintomas em crianças? Nos dois, tanto adulto quanto criança, basicamente é o mesmo. Por quê? Ela é intuitiva. Se eu tenho dentro da minha medula célula sendo produzida em grande quantidade, ela está atrapalhando meu sangue periférico. O que eu imagino? Eu vou ter dor óssea. Então, assim, eu estou abarrotada de células que não estão funcionando lá dentro da minha medula. Então, se o setor eritroide não está funcionando, eu vou ter uma anemia. Anemia é igual um carro sem combustível. Não leva oxigênio, fraqueza, enfim, aquela dinamia. É isso. Leucócito e linfócito são responsáveis pela imunidade. Então, minha defesa vai cair. Então, eu fico suscetível à infecção. Então, eu tenho uma infecção atrás da outra. E as plaquetas, que isso, então, é bem característico, que todo paciente, toda mãe de paciente relata muito, que as manchas roxas, né? Ai, tá com mancha roxa, então tá com anemia, será que tá com leucemia? É um folclore também, né? Quem tem anemia, uma anemia nunca vai se transformar numa leucemia. A leucemia... É um sintoma, né? Não é bem uma doença. Exatamente. Existe, sim, anemia doença. Tem anemias que são doença. Mas a anemia da leucemia é uma consequência, uma falência da célula que está sendo produzida. Tem pouca quantidade, está sendo consumida, não está sendo diferenciada. Tipo, você tem uma anemia que é constitucional, uma falciforme. Ela é uma doença por si só, né? A talassemia, ela é uma doença. Mas também nunca vão virar câncer, né? Não existe isso, anemia virando câncer. Existe sim uma maior incidência na anemia de Fanconi, na síndrome de Down, uma outra doençazinha que você sempre fica com o pé atrás, porque eles têm uma tendência, tem uma maior incidência de leucemia nessas doenças. É a diferença da leucemia aguda para crônica? Leucemia crônica, ela tem uma evolução lenta, 5 anos, né? E a leucemia crônica, geralmente, ela tem leucocitose, quando é uma LMC, leucemia mieloide crônica. Então, é o setor mieloide sendo produzido em grande quantidade. Sai na periferia, então você vai olhar um hemograma e tem lá 50 mil leucócitos. Predomínio de leucócitos. Só que não se espante, porque existem as reações leucemoides também. Alguém, quando infarta, tem 40 mil leucócitos. Não é uma leucemia, é uma reação leucemoide. Por quê? Ele produziu sob estresse, grande quantidade, mas quando você regride aquele estresse, aquilo volta ao normal. Tem mais de uma leucemia, né? Não existe só um tipo. Sim. A gente queria até focar um pouco mais, dar um foco especial na LLA e a LMA. Se tu quiser explicar um pouquinho pra gente a diferença. Sim. Então, você tem a crônica, que tem essa duração lenta, e tem as agudas. Leucemia mieloide crônica e leucemia linfóide crônica podem entrar numa fase acelerada. E na fase blástica. O que a gente chama da fase blástica? Tudo que você vê praticamente na periferia é blástico. Não tem mais uma célula que seja capaz de se diferenciar e funcionar normalmente. Todas essas situações, você tem quimioterapia, né? Tem transplante de medula, fato de ter respondido ou não à quimioterapia inicial. Aí você parte para transplante de medula ou não.
Entendi. E quanto ao cromossomo Filadélfia, o que ele é exatamente e como ele interfere na doença? Ele é uma mutação gênica, que eles acreditam que possa ser causada por esses agentes mutagênicos que a gente falou. Antigamente, o diagnóstico era feito como? Lâmina. E vejo lá, os blastos. Quais são as características daqueles blastos? Um hematologista, um histopatologista, eles tinham 90% de certeza daquilo que estavam vendo. Aqui, evoluiu muito, né? Então sim, por que às vezes você inseria o mesmo tratamento para um, o estadiamento era o mesmo, um respondia e o outro não respondia. Um respondia de um jeito, o outro respondia do outro. Organismos diferentes, né? E essas alterações todas que a gente aprendeu depois, né? Aí vieram as alterações cromossomiais, aí você vê as imunofenotipagens, os marcadores de superfície, e aí baseado nisso é que você vai fazer uma escolha de terapia, uma terapia pós-remissão, e você vai considerar ele como baixo risco, médio risco, alto risco. Chance de remissão para adulto e crianças? Criança, 70%. Adulto, bem baixo. 30%, talvez. Agora que a gente entendeu melhor sobre os sintomas, a gente pode falar dos tratamentos? O tratamento é muito, muito complicado, porque é exatamente isso. Você tem que fazer um tratamento longo, você tem que se basear pela imunofenotipagem, cariotipagem, e aí você vem com indução de remissão, consolidação. Indução de remissão. Eu tenho essas células blásticas que não servem para nada, só atazanam, né? E aí eu entro com a quimioterapia para tentar acabar com elas. Eu quero acabar com esse clone que não serve para nada. Essa é a indução de remissão. Aí, remissão. Eu consegui acabar com elas, não aparece mais isso na periferia, não aparece mais isso na medula, ótimo. Aí eu entro com a remissão. Indução de remissão. E aí depois consolidação. Só que nessas 3 fases, eu tenho que avaliar o que esse paciente é. Ele é um alto risco, ele é um baixo risco, ele é um médio risco. Baseado em quê? Citogenética e a imunofenotipagem. Porque aí eu já sei o que eu estou esperando ali no futuro. A partir disso que é escolhida a melhor opção, né? Exatamente. Baseado nisso daí que eu vou dizer, eu já estou esperando que aconteça isso. Tem indicação de transplante? Então, assim, baseado em vários fatores. Também, situação do próprio paciente. O paciente que tem condição, teve uma vida se alimentando bem, ele está nutrido. Às vezes eles chegam tão debilitados que você, já com infecção... Depende muito do caso, né? Cada caso é um caso. Então, hoje existe vários tipos de tratamento, não só a quimioterapia que todo mundo conhece. Muita coisa, muita opção. Mas geralmente o mais famoso que a gente conhece é a quimioterapia. Eu, pelo menos, só... E a gente sabe que o tratamento pode trazer efeitos colaterais importantes? Sim, existe, por incrível que pareça, a segunda malignidade relacionada à quimioterapia. Ou seja, você fez uma quimioterapia, você tem que fazer um acompanhamento de 5 anos para ver se você pode ser considerado como cura ou se você pode desenvolver uma segunda câncer por causa do agente alquilante. E após o tratamento, como que a pessoa deve seguir sua vida? 5 anos de acompanhamento para eu determinar, teve cura, não apareceu mais nenhuma célula, né? Pra gente avaliar se também ele não está desenvolvendo uma segunda malignidade em decorrência da quimioterapia. Mas Edu, você comentou que a estimativa pro ano que vem de pessoas que vão ter câncer aumentou? No último triênio, estimativa do INCA, são 700 mil pessoas novas com câncer, sendo que 70% está na região sul e sudeste. A leucemia, ela entra em 9º lugar. Essas exposições que a gente fala são evitáveis, né? Você pode evitar um cigarro, combustível, um refrigerante diet, benzeno na maquiagem, o benzeno em cosméticos, né? Em cosmético. Tem como evitar essas coisas. Campanha do antitabagismo. Isso reduziu, assim, o câncer, uma intensidade tão maravilhosa. Tem que achar uma forma de impactar o pessoal, né? E sabe como foi o maior continuam. impacto, um dos maiores impactos? Aumentar o preço do cigarro. Para as mães de crianças, para ficar atenta, quais os sintomas eles podem... É aquela astenia, aquela fraqueza. Uma criança que era... Nem sempre é preguiça. Não, uma criança que era ágil e simplesmente assim, não quero comer. E a maioria das crianças são assim, né? Estão toda hora brincando, toda hora criança correndo. É mais fácil de identificar, né? E a criança assim, não quer nada, não quer comer, quer ficar quietinha, quer ficar deitadinha. E aí aquela coisa que toda mãe tem pavor, né? São as manchas roxas. As manchas. Né? Tá com mancha roxa, tá com leucemia, provavelmente porque as plaquetas estão baixas e ele tá fazendo hematoma por trauma. Né? A criança pode ter um aumento do abdômen. Na dúvida, leve no médico. Leva ao médico, faz exame. Sangramentos. Essa equimose que a gente fala, essas manchas roxas, na verdade são microsangramentos. Depois elas podem começar pela gengiva, uma hipertrofia gengival. A criança vai escovar o dente, sangra a gengiva. Eu tenho uma dúvida também, que é, a leucemia ela é algo que é herdado ou ela é adquirida com o tempo? Ela é uma mutação. Ela é adquirida, é uma mutação que acontece. Você não nasce com leucemia. Não é algo genético, se a minha mãe tem... Não, é uma mutação genética. E eles acreditam que sejam essas exposições que a gente citou que levem a essas mutações. Hoje vimos como a leucemia surge, os principais tipos e como a medicina tem avançado nos tratamentos. Foi uma conversa muito rica, entendemos bastante sobre os sintomas e os acompanhamentos médicos sobre a leucemia e agradecemos muito a doutora Cláudia Regina por ter tirado um tempinho para explicar pra gente mais sobre e a todos que ouviram o nosso podcast.
Olá, eu sou a Nayuri. E eu sou a Júlia. Agora que nós entendemos melhor os tipos de sintomas, nós vamos conversar com as nossas convidadas Débora, que foi diagnosticada com a leucemia, e a Nara, mãe da paciente. Débora, você era criança quando tudo aconteceu. O que você lembra daquela época? Seja os médicos, enfermeiros, a equipe? Então, o que eu tenho de lembrança, o médico que fez o meu acompanhamento foi o Dr. Odilon. Eu lembro muito também lá do balcão, que era o Henrique, e tinha outra moça que eu não lembro o nome. Talvez depois a mãe me ajude aqui pra lembrar. Que eu lembro muito, né, que me marcaram. Também lembro o corredor lá, tenho lembrança da parte externa, que tinha uma árvore e tal, que eu achava muito bonita, né? E lá na parte onde fazia a quimioterapia, eu tenho lembrança também dos equipamentos, das lixeirinhas que sempre tinha do lado, porque a gente tinha muito aquela questão do vômito, né? E lembro um pouco também do setor ali onde eles chamavam as crianças pra, tipo, meio que interagir. Aí eu lembro que também tinha nas paredes daquele palhaço do McDonald's, que eu acho que é um palhaço, né? Então algumas lembranças, assim, sobre o local e sobre as pessoas eu tenho, que são exatamente essas, né? E qual a idade que você tinha quando você começou o tratamento? De 6 ou 7 anos, né? Com essa idade, mais ou menos, ali, de 6 pra 7 anos ali, né? E sobre o diagnóstico, mesmo não lembrando do momento exato, o que você sabe pelas histórias da família, enfim, como é que foi o dia em que vocês descobriram? Então, essa lembrança em específico eu não tenho, assim, da data que aconteceu, né? Não lembro. O alerta, assim, foi sobre os sintomas, né? Que veio, tipo íngua, né? Ínguas e tal, que daí saiu atrás da orelha, embaixo da axila e na virilha. Então, esse foi o alerta que a gente viu que tinha alguma coisa de errado, né? Isso, e daí isso aí foi a mãe, o vô também, né? A família que viu que tinha alguma coisa de errado ali. E eu não tenho uma lembrança exata deste momento. Eu lembro, e não lembro da notícia em si, de vários episódios, né? Porque eu acho que era muito pequena, então... Muito jovem também, pequenininho, então não tem nem como lembrar. É verdade, tem coisas que a gente não lembra, né, de pequeno. E até quando é pequena a gente quase não entende muito Não o que tá entende. acontecendo, o porquê e tudo, né? Então, Na verdade, quando ela chegava lá, ela só queria ir brincar nos brinquedos. Tem aquelas salinhas de Como se brinquedo. tudo tivesse Então, normal. se eu tava lá Isso. falando com os médicos e vendo o que ela tinha pra fazer, ela tava lá brincando. Então, a Criança, criança não tá... né? Sim. Criança não tem noção, né, Não do tem. que tá se passando não sabe ali, o que né? tá acontecendo, na verdade, né? Isso. E durante o tratamento, o que mais marcou você? Eu acho é o processo da quimioterapia, que é a parte mais agressiva, né? Aí eu lembro que ali era uma parte que era bem judiado, como eu costumo dizer, né? Porque daí eu lembro que eu tinha bastante vômito, né? Aí o vômito é uma coisa assim que, né, te marca muito também. Ninguém gosta. E aí também era um líquido que eles tiravam da coluna. Aí isso me marcava bastante também, que daí tinha que ficar bem paradinha. E daí, tipo, umas 4 pessoas, mais ou menos, né? Tinha que segurar pra não se mexer, porque criança não tende. Eu não tinha noção que não podia se mexer. E aí eles tiravam um líquido ali da coluna, bem no meio da coluna, que era pra fazer o acompanhamento, né? Pra ver como é que tava evoluindo e tal, né? Assim, as lembranças mais ruins, vamos dizer assim, que eu tenho. Pra receber sangue também, eu lembro que era, né, pra criança que às vezes inquieto, né, que é paralítico, eu lembro que ficava bastante tempo recebendo sangue também e tal. É um pouco agoniante, né? Porque fica ali tanto tempo, né? E você lembra como foi ficar sem ir pra escola, ou longe dos amigos? Isso te marcou também, ou mais realmente o tratamento em si? Então, a mãe fala também que quando eu era pequena, eu era uma criança que não era muito de se misturar com outras crianças, né? Introvertida, né? Eu era mais reservada e eu era de mais malvada, né, mãe? Eu não sou assim hoje em dia, não, gente. Quando ela se misturava, era pra brigar. Aí Morder eu não a tenho criança. não tive aquela saudade da escolinha, ou Sim. saudade dos amigos, porque eu acho que eu já era uma criança mais reservada, né? Porque tu recém tinha entrado pra escolinha, daí logo já Isso. saiu, então ela não teve muito tempo de... Isso, porque no aproveitar período, a lembrança. no período ali de 6, 7 anos é aquela época que tu tá entrando pra primeira série ali, Sim. né, e tal. Então daí não tive nem muito tempo de escola, vamos dizer assim, né? Então não deu pra ter aquela saudade dos amiguinhos. E hoje adulta, como você enxerga tudo isso que você passou, que você viveu? Na verdade, eu acho que quando a gente, tipo, tá independente da doença que a pessoa tem, se é uma leucemia ou um câncer, quando tu tá dentro de um hospital, tu aprende a valorizar mais a vida, né? Sim. Hoje em dia, a gente tem saúde, a gente dá mais valor pra vida, né? Sim. Com certeza. Quando tu tá dentro do hospital, independente do que tu tenha, tu sai de lá com saúde, né? Sai de lá curado, tu vai dar muito mais valor Sim. pra vida. Sim, Então, exatamente. mesmo sendo pequena, eu tive essa vivência, né? Sim. Então, vou levar aí certeza. pra vida toda. Então, tem gente que tem pavor de hospital, né? Mas nessa parte, não. Ah, precisei levar porque eu tenho uma filha, né? Precisei levar a Laura no hospital. Não tenho trauma de entrar no hospital. Sim. Ou não tenho trauma de agulha. Bem tranquilo. Mas, eu digo, a experiência de tu ter vivido dentro do Sim. hospital faz dar mais valor Sim. pra vida, né? Sim. Pra saúde e tudo mais. Então, Nara, como foi pra você receber o diagnóstico da tua filha? Como foi a primeira reação quando você descobriu? A primeira reação tu nem tem, na verdade. Quando tu descobre, tu não tem reação. Tu entra pra dentro do buraco. Porque, na verdade, quando a médica falou que tava com leucemia, eu nem sabia o que era leucemia. Sim. Mas nas antigas falava em câncer, tu ficava apavorado, né? Muita Não gente sabia. não sabe, Tempo né? atrás tem também não noção. tinha Aí muito que, a conhecimento, médica, né? aí que a médica foi explicando que leucemia era um câncer no sangue. A hora que ela falou que era um câncer no sangue, tu já... É porque isso foi Porque a há gente não tinha, assim... 24 anos atrás, Sim, né? sim. A gente não sabia, né? Ah, câncer. Ela falava em câncer, meu Deus, era a doença mais temerosa. Até hoje, na verdade, Até é assim, hoje, mas sim. eu digo que hoje a gente tem muito mais Só onde que daí pesquisar depois, e como eu dá- digo, depois tu entra lá pra dentro do hospital, tu começa a fazer os tratamentos, né? Ela começou a fazer. Tu vê, às vezes, teu problema é bem pequenininho perto dos outros. Então é onde Sim. tu vai tendo conforto. Ela tinha solução, né? Sim, com Ia fazer certeza. o tratamento. Um pouquinho dessa rotina, desse vai e vem entre o hospital, como é que foi? Lembra, assim, de como era o tratamento, quantas vezes
dia no hospital, mais ou menos? Como é que era a rotina? Na verdade, a rotina, assim, foi tudo porque tu tinha que estar no hospital toda semana. Nem ela fazia quimioterapia 2 vezes por semana, né? Só que internou, ela ficou 1 mês e pouco internado. Outra vez, baixou muito a imunidade, ficou 19 dias. Então, era aquele vai e vem, né? De hospital e tu tinha que se dedicar pra aquilo, né? Sim. E eu só queria ela. E esse era Eu só esse era o queria a problema mãe, mais né? sério, que ela Com só era tudo eu. Ficasse lá 1 mês, 2 meses no hospital, era eu, não ia outra pessoa pra ficar lá. Tive que segurar a barra sozinha dentro do hospital. É mesmo. A sorte que eu digo, que eu tive bastante suporte da família, né? Da minha irmã até, que morava perto. Que eu tinha mais criança pequena, então ela que deu suporte pros pequenos que eu tinha. Sim. Que eu tinha que me dedicar só pra ela. Sim. Foi uma barra difícil, mas tudo tu tem que seguir e ter coragem pra enfrentar, né? Sim. Porque se tu, eu digo, esmoreceu, não sabe o que vai fazer, ou, né? Não pensa coisa boa, tu cai, né? Tem que colocar fé no negócio e ir pra frente. E acreditar que vai dar certo, né? Falo sempre pra ela, até a mente dela ajudou bastante, porque as médicas vinham, a psicóloga que vinha conversar bastante com ela, né? Avisar que ia cair o cabelo, essas coisas assim. Ela já dizia, não, eu não vou perder meu cabelo não vai cair. E ela não caiu o cabelo. Não caiu. Caiu assim, né? Mas ralinho, não chegou a cair tudo. Sim. Eu não cheguei a ficar aquela criancinha Careca, totalmente careca. Não, porque E é uma coisa que ela falava com muita, assim, muita fé, firmeza, muita força, assim, Sim. né? Não, meu cabelo não vai cair. Quem disse que vai cair? E não caiu, né? As psicólogas falavam, não, vai cair, teu cabelinho vai cair. Ela dizia, não vai cair. Ela era meia braba, né? Ela já falava Bem brava, bem brava. Falava bem grosso. Assim. Você lembra quantas sessões de quimioterapia que foram? Ela ficou fazendo quimioterapia dos 6, 7 anos ali até uns 12 por aí. Não assim direto, né? Mas Sim. fazendo Vai sempre, né? reduzindo, Foi Vai reduzindo, né? reduzindo. E o acompanhamento... E o acompanhamento foi até os 15 anos, né? Que daí ia no médico, fazia os exames, voltava, né? Depois dos 15, assim, ela foi liberada, né? Exame só de rotina que ela faz desde. A quimioterapia em si, com frequência, acho que foi 1 mês, né? Conhecer bastante Não, frequência. quando tu entrou lá, tu fez quimioterapia 1 mês direto, né? 1 mês assim, direto, né? 2 vezes na semana, Isso. Aí depois eles foram diminuindo, né? Sim. Conforme dava, assim, o exame que eles faziam mais, né? Ou faziam menos. E daí, cada vez que eles faziam o exame, que nem esse líquor que eles tiravam da coluna ali, que é onde faz todos os testes ali da leucemia, né? Sim. Se o tratamento tá dando certo, se não tá. Então, esse ali, sempre que ela tinha consulta, ela tinha que dar o líquido pra fazer os exames. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje de Entre o Sangue e a Esperança. Gostaria de agradecer aos nossos participantes Débora e Nara. Obrigada a vocês por assistirem.